Bom, pessoal, então continuando com a resolução dos exercícios 8, né, da revisão para a prova. Então, número 9. Calcule as potências a seguir. Então, notem que eu tenho 2 quintos, né? 2 quintos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, bem simples de fazer, tranquilo. Tá? 0,3 elevado a 4, né? Eu posso fazer 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, ou eu recomendo, né, transformar então o 0,3 em fração, fica bem melhor de trabalhar, tá? E eu vou ter 3 sobre 10, porque ele é uma fração decimal finita, né? Então 3 sobre 10 elevado a 4, o que vai me dar 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10. Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho 10.000. Se eu efetuar essa divisão aqui de 81 por 10.000, né, eu vou ter 0,0081. Então a resposta aqui é 0,0081. Quem optou em fazer por 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vai encontrar direto o resultado, né? Só dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque 0,3 vezes 0,3, se a gente resolver isso aqui, né? Ó, então duas casas decimais, então duas casas decimais também. Então eu vou ter 0,09. Aí eu vou ter que fazer esse cara vezes 0,3 de novo. Então eu vou encontrar aqui, ó, eu vou ter 7 vai 2, né? Então eu vou ter este cara aqui. Notem que eu tenho agora 3 casas decimais, então eu vou ter 0,027. Então 0,027 vezes 0,3 pela quarta vez, né? Eu vou ter aqui 3 vezes 7 dá 21, vai 2, aqui dá 6 com 2 dá 8, aqui dá 0, 0, né? E aí eu vou encontrar, né, pessoal, 4 casas decimais, então 4 casas decimais, então 0,081. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, mas também é uma forma correta de fazer, ok? Bom, depois eu tenho aqui o 5 na menos 2, né? Lembrando que quando o expoente é negativo, nós invertemos a base, então fica 1 sobre 5, deixamos o expoente positivo, 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25, né? Ou 1 vezes 5 vezes 1 vezes 5. Então aqui eu vou ter 1 sobre 25. Da mesma forma, a letra D, eu tenho 2 nonos na menos 1, né, o expoente negativo, inverte-se a base, o expoente fica positivo, qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo, então aqui eu vou ficar com 9 meios. Aqui eu tenho o número 1,123, uma dízima, elevado a zero. Olha que maravilha, elevado a zero é sempre igual a 1, não precisa fazer cálculo nenhum aqui, ok? Agora, 1 sobre 7, a letra F, né? Então eu tenho 1 sétimo, tá? Na menos 2. Então, pessoal, 1 sétimo na menos 2, expoente negativo, inverte-se a base, eleva ao quadrado. 7 sobre 1 é 7, então fica 7 ao quadrado, que vai dar 49. Olha que barbado, ó, 49. Tá? Depois, então, nós temos ainda, né? Temos ainda a letra G. Então, a letra G, eu tenho menos 9 meios sobre menos 3. Tá? Menos 9 meios elevado a menos 3. Expoente negativo, inverte-se a base. Tomem cuidado, né? Inverter a base não é inverter o sinal, então se o número é negativo, ele continua negativo. Tá? Só trocou o sinal do expoente quando eu inverti a base. E menos 2 ao cubo vai ficar, aqui eu posso fazer, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 9 vezes 9 vezes 9.
eu vou ter então aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, menos com menos dá mais com menos dá menos. Lembrando também, né, que expoente negativo, número negativo elevado ao expoente ímpar continua negativo, né? 9 vezes 9 é 81, vezes 9, 729. Tá ok, pessoal? Então aqui vai dar menos 8 sobre 729. Tá? Agora eu tenho 2 nonos ao cubo. Notem que 2 nonos ao cubo vai ser fácil fazer, porque eu já tenho praticamente ele pronto, né? Olha só, esse outro aqui eu tinha 2 nonos ao cubo, né? Certo? Só que agora esse cara é positivo, então vai dar 2 ao cubo dá 8 e 9 ao cubo dá 729. Então esse aqui ficou fácil de fazer, né? Ele é igual ao anterior, só que com sinal positivo, ok? E a letra I, eu vou separar ela aqui para ficar melhor para a gente fazer, né? Então a letra I, ó, eu tenho 2 ao cubo sobre 9. 2 ao cubo sobre 9, pessoal, notem que ele é diferente do anterior. No anterior eu tinha um parênteses. Esse parênteses, o que ele está indicando? Que o 2 e o 9 estão sendo elevados ao cubo. Aqui é só o 2 que está sendo elevado ao cubo. Então aqui vai dar 8 sobre 9. Então a diferença de ter um parênteses ou não ter é essa. Okay? Então esse é o exercício número 9. Muito simples de se fazer. O exercício 10, né, ele pede o seguinte, ó. Usando as propriedades, simplifique e calcule as potências. Então, simplificar não é para calcular. Então, muito simples, ó. Aqui eu tenho um produto, né? Então, uma multiplicação, né? Então, um produto. Quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu simplesmente copio a base e somo os expoentes. Ou seja, isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Tá? Não precisa calcular, mas se fosse calcular, né, isso aqui daria 64. A resposta é 2 na sexta. Depois, notem que eu tenho uma divisão, né? Essa divisão, pessoal, eu posso escrever ela assim, né? É a mesma coisa, ok? Só copiei uma divisão agora em forma de fração, dá no mesmo. Notem que agora eu não tenho bases iguais, mas eu tenho expoentes iguais. Então, quando eu tenho expoentes iguais, basta efetuar o cálculo da base, então 4/6, então eu copio 4/6, abro parênteses e copio o expoente. Então, quando a base é igual, eu copio a base. Quando o expoente é igual, eu copio o expoente e efetuo o cálculo, né? Então, 4 divididos por 6 vai dar 2/3 elevado a 5. E acabou por aqui, né? Ele pediu só para simplificar. Se eu fosse calcular, né, seria 2 na quinta, que dá 32, e 3 na quinta, que dá 243. É uma coisa interessante aqui, né? É que se eu não tivesse usado essa propriedade da divisão, né, eu teria que fazer 4 na quinta e 6 na quinta, que daria números bem maiores. Então, simplificou o cálculo, né? Depois eu tenho aqui a potência da potência, ou seja, eu tenho 4/3 elevado a 3 e depois tudo isso elevado a 2. Então, quando eu tenho dois expoentes, duas potências, eu multiplico os expoentes. Ou seja, eu vou copiar a base, 4/3, e 3 vezes 2, ou seja, 4/3 elevados na 6, né? Sempre tomando cuidado de manter o parênteses. Né? Aqui, se eu fosse resolver, que não é o caso, né? Certo? Eu teria aqui, ó, 4.096 divididos por 729, tá? Mas também não precisava fazer esse verde, que é um a mais que eu estou fazendo, tá? Não precisa fazer esse cálculo. Raiz de 5 na quarta, né, pessoal? Esse aqui, o simplificar dele, né, é simplesmente fazer o, por exemplo, ó, eu tenho raiz de 5 na 4, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Notem que eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, vezes 5 vezes 5 dá raiz de 25. Raiz de 25 é 5, então eu vou ter 5 vezes 5, que dá 5 ao quadrado, né? Ou 25. Então aqui eu poderia simplesmente ter simplificado, né? Deixado 5 meios, ok?
Bom, depois nós temos aqui a divisão, né? Então eu tenho, notem, π sobre 10 divididos por π na 8. Então π elevado a 10 divididos por π na 8. Bases iguais na divisão, copia-se a base e diminui os expoentes. Vou ficar com π ao quadrado. E fica assim, não precisa fazer. Ah, professor, mas eu quero fazer. Não tem problema. Aí tu vai ter que definir, ó, vou usar o π como sendo 3, vou usar o π como sendo 3,1, 3,14, 3,15, 14,15. Então, eu teria que definir quem seria o meu π para efetuar essa multiplicação. Não é o caso. Ok, pessoal? Então, esse é o exercício 10. Espero ter ajudado vocês. Tá? E o próximo vídeo agora é o exercício 11.